Mostrar de novo a matéria do Diário Marca. Por favor, produção, para a gente mostrando aqui a parcial e para a galera entender o que aconteceu com o Vinícius Júnior. Existe aí uma matéria no Diário Marca, a declaração dele após a partida contra o Levante. E aí o título da matéria ali resumiu a declaração do Vinícius Júnior. Ele disse: Messi é incrível, porém não assusta a ninguém. Nós temos os melhores jogadores do mundo. Somos o Real Madrid. E agora eu quero saber a parcial da enquete, por favor. Personalidade ou imaturidade? 51 a 49. Opiniões divididas. Personalidade está ganhando com 2% à frente. Nunca na história do Real Madrid um jogador de 18 anos fez 12 jogos seguidos como titular. Vinícius Júnior atingiu essa marca. É um jogador que está fazendo história e rapidamente no Real Madrid. E ele tem personalidade ou demonstrou imaturidade ao dar essa declaração na semana de 2 clássicos contra o Barcelona? Qual é a opinião da bancada do Expediente? Eu acho que personalidade. Só vai ser imaturidade se ele não se garantir. Ele tem que se garantir. Ele falou, ele se garante. E ele se garantiu antes do primeiro jogo. Ele está se garantindo, né? Ele campeonou aquele 1-1 do jogo de ida da semifinal da Copa do Rei. Que o melhor em campo foi o Malcom. Ele não foi o melhor em campo. O melhor em campo foi o Malcom. O Messi ficou no banco de reservas, entrou no segundo tempo. Entrou razoavelmente o Messi. O Messi joga quase todo o jogo bem nos últimos 13 anos, mas não é todo o jogo. O primeiro jogo da Copa do Rei foi razoável. E o Vinícius Júnior fez um primeiro tempo primoroso, depois ele caiu de produção. E o Malcom foi muito bem. É o mesmo caso agora. Ele falou, ele está na expectativa de que ele faça também um grande jogo na Copa do Rei, porque com 1-1 o Real Madrid pode eliminar o Barcelona. Depois é o jogo do Campeonato do Espanhol. Que o Barcelona tem 9 pontos à frente do Real Madrid. Mas está jogando mal. O Barcelona não está bem. Messi está salvando, né? O Messi está salvando. Nos 5 jogos anteriores a esse 4-2 do Sevilha, o Barcelona tinha 4 gols. E o Messi tinha 2 gols, 1 de pênalti. Aí, nesse jogo contra o Sevilha, o Messi arrebentou, o Barcelona mal, o Messi arrebentou, ganhou de 4-2 do Sevilha, abriu 9 pontos do Real Madrid. Mas o Barcelona não está bem. Não está jogando bem. O Messi é que garante. Essa frase do Vinícius, ela é pensada, premeditada, tem o apoio e assinatura do Real Madrid, tem o apoio do Sérgio Ramos. Não é uma frase... Eu acho que maturidade tira essa história. Ele elogiou o Messi. Mas aí tem muito mais, né? Porque é uma forma também de começar a falar, opa, esse terreninho aqui dos 12 jogos... Tô marcando espaço. Ele já é meu, marcando entendeu? o território, né? É isso agora. É aquela história, né? Quem fala depois tem que ter, como se diz na Espanha, colones. Mas ele tem? Ele, olha, no Flamengo ele mostrou que tinha, no Real Madrid ele está mostrando que tem. Agora, precisa fazer uma carreira tão bacana quanto a do Messi também, porque daqui a 10 anos o Messi pode devolver e falar... Quem era o tal do Vinícius mesmo? Pode. Agora, cada um paga pelo que fala. A opinião de um craque que sempre teve muita personalidade. Edmundo, e aí? A personalidade é clara, porque ninguém que chega... Difícil chegar com 18 anos e se firmar no time titular do maior time do mundo. Agora, ele também não podia dizer diferente. Só que ele também não falou a verdade, não. Por quê, hein? Porque o outro moleque, o de lá assusta sim. Assusta, né? Assusta sim, não for bem marcado. Se ele não for, ele faz 3, igual foi ontem. Foi ontem, foi sábado? Sábado. Às vezes mesmo bem marcado. Às vezes mesmo bem marcado. Então, assim, ele não podia fazer diferente, ele não podia dizer, estamos morrendo de medo do Messi. Ele não podia falar diferente. Mas ele não falou a verdade, não. Porque a preocupação se chama Lionel Messi. E é um goleador da história do clássico. Se o Barcelona tem chance em se classificar na Copa do Rei contra o Real Madrid no Santiago Bernabéu, passa pelos pés do Messi. Agora, não temos dúvida. Agora, é mais uma demonstração, na minha opinião, que estamos diante de um jogador especial. Porque quem teria a coragem
aos 18 anos, de dar uma declaração como essa, morando 8 meses na Espanha, jogando há pouco tempo no Real Madrid, falando do maior jogador do mundo. É um negócio realmente impressionante. Agora tem tudo, ele é peitudo. Ele peitou o Barcelona, desculpa, gente, ele peitou o Barcelona e peitou o maior jogador do mundo. Só isso que ele fez. Agora isso... A torcida tá maluca com ele. Fala, pô, quem é esse moleque? Tamo junto, é isso. Essa declaração, ela tem 2 caminhos. A partir dos jogos. São 2 jogos essa semana. É isso aí. Se ele arrebenta, tá consagrado. Bancou. Se ele vai mal... Vai ouvir. Vai ouvir. Não, e aí já... O que esse cara tá falando aí? Isso aí. Ele jogou uma carta alta, né? Jogou uma carta aposta alta. Ou seja, ele se garante. O Zinho conta uma história... Garantir em campo. E ele está se garantindo. É impressionante. Não, nesses jogos. Porque esses jogos são grandes testes. Olha, grandes testes. Vocês sabem hoje qual é a camisa mais vendida nas lojas do Real Madrid? 28. É incrível. Eu acho que ninguém, talvez nem ele, imaginasse que ele iria se firmar tão cedo como ele está se firmando. O Zinho conta uma história, claro que era uma outra situação, era um outro contexto, mas mostra bem a personalidade dele. O ano era 2015. O Flamengo estava decidindo um campeonato contra o Vasco da Gama em São Januário. E o Flamengo venceu o jogo. O Flamengo tinha o famoso ataque das categorias de base, formado por Bill, Lincoln e Vinícius Júnior. O Zinho trabalhava no Vasco, era auxiliar do Jorginho, e foi lá acompanhar esse jogo da categoria de base e estava ali no banco de reservas do Vasco da Gama. O treinador do Vasco, nessa partida, colocou 2 jogadores para fazer uma marcação especial em cima do Vinícius Júnior. E no primeiro tempo ele arrebentou com os caras. Jogou muito. Num determinado momento, os bancos ainda eram ali atrás do... São Januário. Ali atrás do gol, em São Januário, né? A bola foi lá para escanteio e ele passou perto do banco, para ir na direção assim do banco. Disse que ele vira para o técnico do Vasco, o Zinho, tá aí com a gente, estará hoje no Jogo Sagrado, pode confirmar. Diz que ele vira para o técnico do Vasco e fala o seguinte, 2 só não tá dando não, hein? Coloca mais 2 em cima de mim para ver se você consegue me parar. Dentro de São Januário, contra o Vasco, o Zinho viu isso. Ou seja, claro que é diferente, agora ele está no Real Madrid, Barcelona, Messi, mas ele já mostrava que ele não tem medo de cara feio, não. João, eu não sei, eu posso estar redondamente enganado, mas eu prefiro jogador assim, viu? Você sabe que eu sou contra jogador que tem groselha na veia, né? Eu gosto de jogador que exagera, que peca pelo exagero, do que esses caras que entram em campo, se venceu, venceu, se perdeu, tá tudo bem, tá tudo igual, porque o salário vai ser depositado aí nos primeiros dias do mês. Eu prefiro isso daí. Inclusive, a gente, nas últimas Copas do Mundo, a gente viu que a gente não tinha esse tipo de comportamento. Eu acho que, eu acho que jogador tem que ser um pouquinho assim, e o Vinícius, agora, é o que o Eugênio falou, dentro de campo também, falar é legal, agora dentro de campo ele tem que continuar fazendo o que ele está fazendo, de repente ser decisivo nos jogos contra o Barcelona seria a melhor resposta para qualquer frase que ele tenha dito do Messi. Porque o Real Madrid não vem jogando um grande futebol, né? Não, também não vem. Ele individualmente tem se destacado, até porque o time como um todo coletivamente ganhou agora no final de semana com um pênalti estranhíssimo. Do Levante, né? Do Levante. Fora de casa e tal, mas um pênalti estranhíssimo. Então, assim, ele tá aparecendo num time, pode ser até que termine a temporada campeão da Champions. O Real Madrid a gente não duvida nunca. Pode chegar. Mas até aqui é uma temporada abaixo do que o Real Madrid vinha fazendo nos anos anteriores. E ele tá aparecendo. Mas ele ainda precisa trazer esse time para um outro patamar. Fazer o time realmente ser o Real Madrid que a gente está acostumado a ver. É verdade, o time procura muito ele e ele colocou uma responsabilidade ainda maior, uma expectativa ainda maior em cima dele nesses jogos. Ô Edmundo, Copa América para ele? Eu acho que tem que ser. Eu acho que ele tem que pegar o quanto antes cancha na seleção também. O cara titular do Real Madrid tem que estar na seleção. Não tem jeito. E ele tem que vir para a Copa América.
Ele de fato está se destacando muito, tem ali uma lacuna, né? Porque ninguém sabe se o Neymar vai jogar. Falta um pouco de personalidade para alguns homens de confiança do Tite. São excelentes jogadores. E aí vamos tocar num ponto, já que o Edmundo citou. Titular do Real Madrid tem que ser titular da seleção, ou tem que estar na seleção. O Marcelo não tem sido titular do Real Madrid. E vai sair do Real Madrid no meio. É uma questão que aí remete à seleção brasileira, porque ele não está jogando, não estava jogando bem e agora não está jogando no Real Madrid. Até entrou outro dia, mas não é o titular da posição mais. Ele perdeu essa moral. E aí para a seleção? Continua, porque o Marcelo foi um dos principais jogadores da seleção brasileira na última Copa do Mundo. A bola passava por ele o tempo todo. E aí? Como é que vai ser agora para a Copa América? Segue o Marcelo intocável na lateral esquerda? Acho que não. Acho que Alexandro, Felipe Luiz podem ganhar espaço aí. O Edmundo, com a sua sensibilidade de craque, você acha que Vinícius Júnior vai ser um craque? Vai ser um jogador grande do futebol? Alguém que possa continuar fazendo história? O que a sensibilidade do craque Edmundo diz sobre ele vai fazer história. Ele vai fazer história. Ele vai maturar, ele vai pegar mais personalidade. O problema é o momento de transição. O que é o momento de transição? O Real Madrid está apostando muito em garotos. Então pode demorar esse time a ser um time galáctico. Ganhou muito, tem entre aspas, tempo, né, para poder fazer um investimento mais arriscado, porque... E também não tem, né, não tem. Vai contratar quem? Mbappé? Custa... Hazard. Querem Hazard. É inacreditável que o Brasil, que é o país que nos últimos 35 anos se acostumou a ser um país que revela e vende, não consiga colocar no time principal um jogador de 18 anos, 19 anos, e o Real Madrid contrata um jogador brasileiro para colocar no time principal. Aí é normal, eu entendo como normal. A gente aqui acompanha pouco, mas tem os mundiais sul-americanos e esses clubes gigantes, porque para eles a diferença do câmbio faz muita diferença. Você comprar um jogador de 40 milhões para o Brasil, 45 milhões, que foi o caso dele, chega a 200 milhões de reais. Mas para eles são 45 milhões de euros. Tudo bem. 45 milhões de euros, ele vai ter dificuldade para contratar um jogador do nível ele vai ter que apostar, do nível do Vinícius Júnior. Então eu não acho isso... Agora, e aí aconteceu a contramão, aconteceu ao contrário. Ele só jogou no Flamengo porque já estava vendido. Porque corria o risco, se o Flamengo não bota imediatamente ele no time de cima, ele ia embora sem jogar aqui. Aí a gente ia criticar ainda mais. Não, eu estou dizendo assim... Então, mas é o poder do dinheiro. E só teve sequência depois que o Everton saiu. Eu nem fui a favor de colocar o Vinícius Júnior trabalhadamente no time de cima do Flamengo. Até fui voto contra. Vou perguntar para o Paulo Lima, o Paulo Lima dizia que vai colocar com 16 anos de idade. O Paulo não falava isso mesmo. Eu não era assim. O Quesada também. Eu não era assim. Eu acho que tem que sempre ter calma com o jogador. Agora, o que eu acho incrível é você pensar que o Brasil é o país que revela e vende há 35 anos e não tem coragem nos clubes grandes, o Palmeiras, o Flamengo, o Vasco está botando o Marrone agora. O problema aqui é outro, Sim. Tem uma indústria, de negócio que não permite. Sim, aí você não tem a coragem de colocar o jogador de 18 anos no time de cima, e o Real Madrid contrata por uma circunstância também, porque é uma temporada de transição do Real Madrid. Mas o fato é que o craque do Real Madrid na temporada é o moleque de 18 anos. É isso aí, e ele deve estar presente na lista que será anunciada essa semana por Tite para os amistosos contra Panamá e República Tcheca. Minha gente, muito obrigado, um prazer estar com vocês mais uma vez. Valeu, Eugênio, valeu, PVC, valeu, Edmundo, valeu, Quesada. Amanhã tem Expediente Futebol, mas também num horário um pouquinho mais tarde, às 7 da noite, nós estaremos chegando, porque amanhã tem Copa da França nos canais Fox Sports e às 7 a gente chega com o nosso Expediente Futebol. Vem aí o Central Fox, um grande abraço, até amanhã às 7. Valeu, turma!